Oi, gente! Olá, tudo bem? Eu estou com saudade de vocês. Mas hoje a gente vai falar sobre transformação de materiais. Vocês já perceberam que tudo ao nosso redor tem alguma substância específica no material? Vamos pensar. A cadeira que você está sentado, ela é de quê? Ela é de ferro? Ela é de madeira? Ela é de papel? Ela é de plástico? Será que se essa cadeira fosse de papel, será que ela seria resistente? Te aguentaria por muito tempo? Será que se a roupa fosse de plástico, será que seria confortável? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, todos os materiais têm uma composição específica. Todos os materiais têm seus ingredientes específicos e cada ingrediente é muito bem pensado para que a gente tenha conforto, facilidade de usar algumas coisas. Por exemplo, o balão que a gente utiliza, ele não precisa voar? Imagina se ele fosse de madeira. Será que ele voaria? Será que seria confortável a brincadeira com o balão? Ou, por exemplo, se a chaleira de ferver a água para o café. Se ela fosse de papel, será que seria útil? Então, todos os materiais são muito bem pensados na hora de utilizá-los nos produtos que a gente faz uso todos os dias. Bem, a Terra, ela tem água em 3 estados físicos. A água ela se apresenta para a gente em 3 estados físicos. Ela se apresenta no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. E vocês sabiam que a água ela passa por transformações de estados físicos? Ou seja, transforma a sua aparência para a gente. Quando a gente fala de transformação do estado físico, estamos dizendo que ocorreu uma transformação apenas visual, não alterou a constituição, é geralmente uma mudança passageira e ela é reversível. Vamos pensar, por exemplo, no caso do gelo. O gelo, ele é água no estado sólido. A água que estava no copinho foi colocada no congelador e agora virou gelo. Então, é uma mudança apenas da forma que a gente vê. E isso acontece com inúmeros materiais ou inúmeras coisas. Vamos então a este exemplo aqui. A água no estado líquido ela pode ser usada, por exemplo, para beber, fazer sucos nos alimentos. Mas se a gente coloca essa água no refrigerador, abaixa a temperatura dela e ela vai virar um gelo. Essa mudança de estado, de aparência da água, de estado físico da água, a gente chama de solidificação. A água também pode passar por uma outra transformação, que é uma transformação chamada de vaporização. É quando a água vai virar vapor. E essa mudança ela pode acontecer de 2 formas. Ou com o auxílio de uma fonte natural ou uma fonte artificial de calor. No caso, por exemplo, quando a água evapora de uma poça d'água no quintal, o que aconteceu foi que o sol aqueceu aquela água e a água vaporizou, virou vapor, foi para o estado gasoso. Mas no canecão de água lá no fogão, a água também passa por vaporização. A diferença é a fonte de calor que fez com que isso acontecesse. E nesse caso, forma bolhas. Nessa situação, a gente chama isso de ebulição. A água também pode sair do estado de vapor e ir para o estado líquido. Quando isso acontece, a gente fala que aconteceu uma condensação. Esses são uns dos exemplos de transformações físicas da água, transformações da aparência da água. Não mudou a sua constituição, é uma coisa passageira. Existem essas mudanças no nosso dia a dia também. Como, por exemplo, quando uma árvore cai, ela deixou de ser árvore? Não, mas a aparência mudou. O telhado caiu, a aparência mudou. Eu pegar uma folha de papel e rasgar, apenas a aparência que está mudando. Isso acontece com inúmeras coisas, como por exemplo, eu pegar a água e colocar o açúcar, eu misturo a água com açúcar e ali eu só vejo o quê? A mudança momentânea. Eu consigo retirar depois aquilo, tá? Agora, existem as mudanças químicas, que vai acontecer uma alteração mais importante, e essa alteração, ela vai gerar uma coisa irreversível, uma alteração permanente. Quando a gente frita o ovo, por exemplo, o ovo cru muda a aparência, a cor, o sabor, a dureza. Isso, então, é uma mudança química. Vamos a esses exemplos que a gente tem aqui.
Olha, dá uma olhada aí no Bombril. O Bombril, geralmente, ele não enferruja. É uma mudança química, porque alterou a aparência, a cor. Agora, a massa do bolo. Sua mãe pega os ingredientes e bate a massa do bolo e leva ela ao forno. O bolo se torna um bolo lindo, gostoso, maravilhoso. Isso é uma transformação química. Mas se eu pegar a faca e cortar o bolo, aí a gente já tem só a mudança na aparência, uma transformação física. Se eu pego esse sabão aí, olha, e ralo ele no ralador, ele deixa de ser sabão? Não. A gente vai ter, então, uma transformação física. Agora, um incêndio, um bolo com bolor, com mofo, uma fruta com mofo, sofrem decomposição. E a alteração da aparência, da cor, muda tudo e não volta mais. Essa mudança é uma mudança química. Então, gente, nós estamos afastados por conta de quem? Do coronavírus. Nós conversamos bastante na sala. Então, vamos nos prevenir e agora é a hora de brincar. Um beijo e até o próximo vídeo.